Irmãos, hoje, essa semana, sexta-feira, foi comemorado culturalmente, né, o Dia dos Namorados. E aí a gente pensou de fazer hoje assim, uma palavra intencional, uma ornamentação, não para celebrar o Dia dos Namorados, mas para celebrar o amor, né? Coisa linda. Quem quer celebrar o amor aí, gente? Quem gosta de ser amado aí? Aleluia! Que bênção, olha isso. A Maiara gritando mais alto todo mundo aí. Aleluia! Quem gosta de ser amado, irmão? Muito bom, né? Ser amado. Muito bom, irmãos. E só que, quando a gente fala de amor, não é só o amor entre homem e mulher, não, né? Existe o amor de Deus para com a gente, existe o amor de amigos, de irmãos, amor como irmãos, como igreja. E é isso que nós estamos celebrando. Aí nós fizemos uma ornamentação ali, foi feita uma ornamentação ali muito bacana, muito linda, muito top. Para quê? Para você tirar uma foto com seu namorado, com seu esposo? Também. Mas você tirar foto, irmãos, com seus amigos. Inclusive, eu quero chamar os meus conectados para no final do culto a gente tirar uma foto juntos ali, para celebrar isso, tá bom? Então, se você quiser juntar sua conexão no final do culto, tirar uma foto, quiser juntar seus conectados ali no final do culto, tirar uma foto, fica à vontade. Aí, o que acontece? O pessoal da recepção, eles não pararam por aí, né? Eles, o que eles fizeram? Eles fizeram para você poder ter um momento, não sair saindo, né? Não sair do culto assim, né? Eles fizeram ali, gente, um chocolate quente para a gente tomar no final do culto, padronizado. Ó o copinho, que chique. Né? Que chique, né? E aqui tem chocolate quente, irmão. Me deram aqui para poder fazer o test drive. Vou beber, para poder aprovar. Aí no final do culto, vai ter lá um chá para você tomar, um café, quem quiser tomar um cafezinho, um chocolate quente, tá bom? Para você terminar o culto, ter um momento aqui com seus irmãos, tirar uma foto, coisa boa. E vai ter a parada na cantina, pessoal? Como é que vai ser essa parada da cantina aí? É para levar? Vai... Que botaram aqui feijoada na cantina, é isso mesmo? Só queria confirmar. É isso mesmo? Mas na quentinha mesmo, para a galera levar, show de bola. Valor? Nos copinhos. Para comer agora, tá. Qual o valor? R$10. Show de bola, glória a Deus. Benção. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia, 1 João, capítulo 4. Vou experimentar aqui meu chocolate. Muito obrigado. Quê? Que isso? Gostoso? Caramba. Não estou vigiando nada. 1 João 4,18. Pessoal lá de Realengo está aqui com a gente. Glória a Deus. Cadê o Anderson? Tá aqui, ó. Caraca, que benção. Mas qual o nome das meninas que vieram? Porque eu achei que tinha multiplicado. Paulino e Hilda estão aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos ler. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vou ler de novo. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você for ler esse capítulo, e aí você vai ver que está se falando do amor de Deus, tá bom? Quanto mais você conhece o amor de Deus, menos medo você sente, porque a sua confiança aumenta, sabe? A sua confiança em Deus, a confiança para viver aumenta quando você entende a paternidade. Então o capítulo, ele fala exatamente sobre isso, ok? Mas nós queremos também hoje, irmãos, falar um pouquinho sobre esse medo, essa palavra, né, medo, que todos nós temos. Como identificar se a minha vida está sendo governada pelo medo? Você consegue pensar um pouquinho aí como você pode identificar se você hoje... Eu acredito que a minha intenção nessa pregação é tentar fazer com que no final da pregação você consiga responder essa pergunta. No final dela, esse é o meu objetivo. Como identificar se a minha vida está sendo governada pelo medo?
as minhas atitudes, as minhas ações? Então, talvez você ainda não tenha essa resposta, mas o meu intuito é que você, de alguma forma, consiga responder isso no final. E aí o texto, conforme estava falando, o contexto do texto fala do amor de Deus, fala sobre você, quanto mais você sente o amor de Deus, quanto mais você é amado, menos medo você terá para a vida. Então o texto, o capítulo, ele fala exatamente sobre isso. E o medo, irmãos, eu coloquei como tema da mensagem as filhas do medo. Porque o medo, ele é a consequência de alguns frutos, que eu denominei aqui como filhas, porque são palavras femininas. E hoje eu quero falar sobre 3 filhas do medo, que possivelmente pode estar influenciando o seu presente. Exatamente. Possivelmente pode estar influenciando não o seu futuro, nem o seu passado, mas pode estar influenciando você aqui. Aqui agora, nesse exato momento, nesse culto agora, que você está me ouvindo, existe a possibilidade de você estar sendo influenciado por uma das filhas do medo. Bem provável. Então, hoje eu quero compartilhar cada filha do medo, de alguma forma, envolve passado, e te influencia no presente, e possivelmente te influencia quanto ao seu futuro. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita que o correto de uma pessoa viver, o correto, né, saudável, é você viver sendo influenciado 10% com o seu passado, 20% sendo influenciado pelo seu futuro e 70% presente. Vou repetir, tem uma pesquisa que fala que psicologicamente, para você viver uma vida saudável, emocionalmente saudável, e aí a gente pode se basear em muitos princípios bíblicos em cima disso aí. Emocionalmente, quer viver emocionalmente saudável? Então, tem uma pesquisa que fala que você deve ser influenciado na sua energia, no seu dia a dia, nas suas decisões, apenas 10% do seu passado. Você não pode ter mais do que 10% do seu passado influenciando os seus pensamentos, influenciando o seu dia a dia, influenciando você, apenas 10%. E aí nessa pesquisa também fala que com relação ao seu futuro, o seu futuro deve influenciar o seu hoje apenas 20%. Não está dizendo que você esquece o passado, não está dizendo isso. Nem está dizendo que você não deva se preocupar com o seu futuro, não está dizendo isso. Só está dizendo que você deve canalizar a sua energia apenas 20% do seu pensamento, da sua capacidade, apenas 20% no futuro. Sobrando aí 70% para o hoje, 70% para o agora. E aí, irmãos, me dá um parênteses aí, que esse bagulho aqui da minha boca está me incomodando de falar. Ah, que bagulho chato. Obrigado. Maravilha. Então, como por exemplo, existem pessoas que estão aqui, mas não estão aqui. É isso que eu estou querendo dizer. A gente vive ausente. A gente vive presente, porém ausente. Às vezes, quando você é ferido lá no seu passado, quando você é magoado, quando você é ofendido. Bom, nós estamos num ambiente de igreja, mas eu vou falar também, por exemplo, em relacionamento. Você que veio de outra igreja e lá você foi ofendido, ferido, você se entregou tanto, você se doou tanto, aí você vem para o MICEP. E aí você vai viver 40% do seu passado aqui. Por quê? Porque você já tem resistência de se entregar, você já tem um pensamento de somatização, você não consegue viver 70% hoje. Quando você vive os 70% hoje, tudo que aparece você se entrega. Mas você está aqui, mas está aqui ausente. Porque 40% da sua energia é consumida pelo seu passado. Segundo a pesquisa. 40% é consumida pelo seu passado. E existem aquelas pessoas que é o contrário. Existem aquelas pessoas que não somente podem estar sendo influenciadas pelo seu passado, elas estão aqui, mas os seus pensamentos estão na ofensa. Cada coisa que acontece aqui gera um gatilho no seu pensamento sobre algo que aconteceu lá. Isso acontece no relacionamento, no namoro, no casamento. Quando a pessoa, uma vez que ela foi ofendida com adultério, foi ofendida com algo, e se ela não abandonar aquilo, ela vai estar presente e ausente. Ela vai estar presente, vivendo no dia a dia, com 40% ou 50% da sua capacidade de pensar, da sua energia, dos seus pensamentos, lá atrás no adultério, lá atrás na ofensa, lá atrás, e ela não consegue estar aqui de verdade. Ela não consegue viver as coisas que estão presentes.
Automaticamente você vai ter uma pessoa que é ingrata, porque as coisas estão acontecendo, mas elas não conseguem perceber para desfrutar das coisas que estão aparecendo, porque o seu pensamento ainda está lá na ofensa, ainda está lá na ferida, ainda está lá na mágoa. Por quê? Porque elas estão aqui, mas com seus pensamentos lá. Por isso que você vê tantas pessoas presentes e ausentes, vivendo no piloto automático. Muita gente vivendo no piloto automático. Aí também tem a pesquisa diz que existem pessoas que estão com a sua capacidade de se entregar, com a sua capacidade de se envolver, 40% emocionalmente lá no futuro. Então, assim, se essa pessoa está com a sua capacidade de se envolver presa no passado, ela está aqui, ela tem pensamento acelerado, ela começa a pensar no que aconteceu, se acontece algo, ela de novo, não é possível, de novo. 40% da sua mente está envolvida no passado. E ela não consegue se entregar, porque não tem energia, não tem força para se entregar. Foi consumido pelo passado, pela ofensa. E aí vem mais um pouquinho. 40% dela está presa no futuro, o medo de acontecer de novo. E aí elas também estão aqui, mas elas não conseguem se entregar. Isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece no casamento. Elas estão presentes e ausentes, devido a ser consumida por uma ofensa, ao medo do passado e o medo de que isso não aconteça outra vez. Então elas se retraem, elas se defendem, elas têm uma forma de autodefesa que é não se entregar, sempre tem uma resistência, porque está sendo consumida pelo seu futuro. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui bem bacana. Deixa eu tomar meu chocolate, está esfriando. Gente, tá bom mesmo, hein? Existem pessoas... Quantos aqui, irmãos? Quantos aqui Deus já fez uma promessa para você? Uma promessa. Promessa pessoal. Porque existe a promessa bíblica, né? Aquela que é para a igreja, para nós, para todos nós. Temos a promessa do Espírito Santo, temos a promessa dos dons do Espírito, dos frutos, a promessa da salvação. Tem tanta promessa de Deus para nós. Mas, assim, uma coisa pessoal, assim, você não precisa falar, não, mas, assim, de você ter convicção. Tanta convicção ao ponto de você chegar a ser palpável, de você saber que você vai viver aquilo. Quem tem isso aí? Eu tenho, irmão. Você tem uma promessa de Deus assim na sua vida. Você tem? Só que isso pode ser um problema pra gente. De verdade. Por exemplo, nós já tivemos pessoas aqui no MICEP, eu vou usar essas bandeiras como exemplo. Nós já tivemos pessoas aqui no MICEP que Deus chegou para elas e falou assim, vocês vão lá para os Estados Unidos, ou lá para a África. Deus falou com elas. E aí, o que elas fazem? É automático. Geralmente, quando Deus fala uma promessa, presta atenção, biblicamente falando, quando Deus nos faz uma promessa, Ele não fala o processo. Ele não fala o como, muito menos o processo pelo qual nós vamos passar. Por quê? Porque quando Deus fala a promessa, é para que quando chegar o momento, você não rejeite. Para que quando chegar a oportunidade, e não é para você criar a oportunidade, não é para você tentar inventar, fazer igual Abraão, que Deus fez uma promessa e ele foi tentar inventar a promessa. Ele foi tentar viver a promessa da sua maneira. Não, não é isso. A promessa não é para isso. Quando Deus nos faz uma promessa, é para que a gente não venha rejeitar quando bater a nossa porta. Imagina se Deus chamou você para ir lá para os Estados Unidos. Beleza, irmão, tranquilo, beleza. Você vai viver a sua vida presente. Você vai fazer as coisas que estão aqui hoje para você fazer. Você vai servir aos seus irmãos no agora. Você vai ser fiel no pouco. Você vai ser discipulado para alguém. Você vai se envolver nas conexões. Você vai viver o hoje. E aí, quando chegar o momento da promessa acontecer, você não vai rejeitar. Porque um dia Deus falou com você. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam a promessa, elas canalizam a sua energia na promessa, 40% ou 50%, e elas, em vez de viverem o hoje, elas vivem como se a promessa já tivesse acontecido. E é por isso que elas não conseguem estar presentes. Elas não conseguem estar presentes aqui. Elas não conseguem servir, elas não conseguem ir para a conexão. Por quê? Porque Deus falou para ela que ela vai para os Estados Unidos. E elas não conseguem estar presentes, porque 40% da sua energia está no futuro. Elas estão organizando a sua vida para o futuro. E isso tira ela do hoje. E elas deixam de viver o processo. Por exemplo, Deus chega para você e fala assim, meu filho, terra, aleluia, eita terra, eu vejo você entrando em uma igreja e era o seu casamento, aleluia, era um varão de Deus bonito. Ei, terra, aleluia. Aquela varoa de Deus que eu prometo para você, uma hora vai chegar, diz Senhor. Aí tu olha assim, rapaz, eita terra,
Aleluia. Só que Deus não fala que você tem que trabalhar. Deus não falou, não ali na profeta, fala na Bíblia, né? Mas o profeta esqueceu dessa parte. Ele não falou que você tem que se cuidar, ele não falou que você tem que tomar conta da tua vida, ele não falou que você tem que correr atrás, ele não falou que dinheiro não nasce em árvore, ele não falou que ninguém vai acordar mais cedo para você, ele não falou que ninguém vai pegar um livro para estudar, ele não falou que ninguém vai se inscrever em um concurso, e o profeta não disse, irmão. Aí você faz o quê? Você vive 40% da sua energia voltado na promessa. Aí você deixa de viver e ainda bota a culpa em Deus. Quantas pessoas saíram daqui do MICEP ofendidas? Porque elas não viveram a promessa que Deus deu a elas, porque elas estavam canalizando a sua energia no futuro, ao ponto de elas estarem aqui e não estarem. Elas estão aqui pensando no que Deus vai fazer amanhã, e elas não conseguem viver o hoje. Elas não conseguem entender que antes de Canaã tem um deserto, tem a nuvem, tem a coluna de fogo, tem a tenda, que uma hora você está, outra hora você não está. Elas não conseguem entender os processos. Toda promessa passa por um processo. E o problema é que a gente fica sendo influenciado pelo medo. A gente gasta a nossa energia ou né? Talvez junto, talvez a mesma coisa. É tudo no mesmo pacote. 40% no passado, você não consegue estar presente, porque a sua mente pensa na ofensa. A sua mente pensa no que fizeram. Você está aqui, mas a sua mente está lá. Nunca mais eu vou deixar que façam isso comigo. Nunca mais vou me entregar, porque na época que eu entregava, na época que eu fazia, né, lá me cobraram isso, lá me cobraram aquilo. Nunca mais eu vou deixar que um pastor faça da minha vida. Você está aqui, mas você não está. Você entende isso? E isso é aplicado em todas as áreas da sua vida. Em todas. Quantas pessoas, irmãos, não deixam de viver coisas por conta que viveram lá atrás? Deixam de se entregar. Elas estão aqui, mas elas não conseguem estar aqui de verdade. Aí sabe o que acontece? Aí chega o Joãozinho, irmãos, que recebeu Jesus semana passada, mês passado, só que ele está aqui de verdade. Ele se entrega aqui de verdade. Ele é fiel de verdade, porque ele não tem passado para carregar, não tem passado para consumir a sua energia. E aí por isso que o Joãozinho cresce e você não. Porque você está lutando com o seu passado. O seu passado consome a sua energia, porque o medo de você viver o que você viveu lá atrás. Você é consumido pelo medo. Você é retraído pelo medo. Por isso que você não se entrega com liberdade. Por isso que você não se joga, porque você tem medo. Um dia que você se jogou, se arrebentou todo. Então por que eu vou me jogar outra vez? Então, são pessoas que 40% da sua energia está lá no passado. Elas estão aqui, mas o seu pensamento está sempre lá atrás. Elas não conseguem trabalhar, porque seus pensamentos são acelerados. Elas não conseguem viver, porque seus pensamentos são acelerados. Elas não conseguem estar presentes. É o marido que não consegue estar presente. Eles estão em casa, no piloto automático. A mulher está em casa, no piloto automático. Não conseguem ser pessoas presentes. E é isso, irmãos, que vou te falar, que as famílias estão precisando. De homens presentes. Porque você pode estar em casa e estar ausente. Você pode estar em casa e mesmo assim não está. Vocês estão entendendo isso, irmãos, que eu estou querendo dizer? Amém ou não? Eu estou falando de presença de 100%, sabe? De você estar aqui e viver o hoje. Como a Bíblia fala, tudo que vem às minhas mãos, eu vou fazer com a minha força. E às vezes eu não tenho força. Por que eu não tenho força, irmãos? Por causa do medo. Medo pelo passado ou medo pelo futuro. A minha energia está sendo gasta. Por isso eu não consigo me entregar no hoje. Deus falou lá dos Estados Unidos, mas o pastor quer que eu pegue uma cadeira. Não, mas Deus não me chamou para isso. Deus me falou. Aí você não vai para os Estados Unidos, porque você não consegue estar presente no hoje. Não rola, irmãos. Não tem como você viver uma promessa, seja ela em qualquer área que for, se você não tiver presença, se você não tiver fidelidade, se você não tiver processo, se você não tiver presente nos lugares que você precisa estar hoje. Então, qual é o correto, irmãos? Como eu já falei, 70% ou 10% do seu passado deve te influenciar. Nada mais do que isso. Se você quer crescer, você quer amadurecer, você quer romper, você quer viver algo sobrenatural, você quer crescer aqui nessa igreja, deixe que o seu passado te influencie 10%, não mais do que isso. No sentido de você não esquecer. No sentido do passado ser uma escola sobre o que não fazer. Somente isso e mais nada. O passado não pode gerar em você medo da sua entrega. O passado não pode gerar medo para que você não se entregue outra vez. Senão você vai estar sendo consumido pelo medo. E nunca vai crescer assim, querido. Então, 10%, irmão, fala comigo, 10% do meu passado pode me influenciar. É isso.
para que você comece aí a se tornar uma pessoa presente. Presente. Está aqui e está aqui de verdade. Está no seu casamento, está em casa, irmãos, com a sua família? Tem que estar em casa de verdade. Está lá no seu trabalho, trabalhando? Tem que trabalhar de verdade, concentrado, gastando a sua energia no hoje, naquilo que você está fazendo. Está na escola, na faculdade, estudando? Desfrute disso. Desfrute. Porque senão você vai ser uma pessoa, irmão, sempre vivendo no piloto automático, que não consegue crescer. E aí, vem a pior parte, irmãos. A pior parte. Por que a pior parte? Porque essa é mais sorrateira, essa que eu vou falar. Essa é mais traiçoeira. É o seu futuro. Por quê? Porque dá a aparência de que você está vivendo algo para ter um futuro melhor. Isso não é errado. Depende se isso tira você do hoje. Está muito errado. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Melhor. Como assim, pastor? Então, como eu falei aqui, eu dei um exemplo aqui de uma promessa, né? Deus me prometeu que eu vou lá para os Estados Unidos, irmão. Deus falou que vou lá, beleza. Só que eu vivo em prol disso. Eu quero muito isso. Eu vou me preparar, com certeza vou me preparar. Eu tenho que fazer um curso de inglês, eu tenho que tentar buscar meios, porque eu não tenho que ficar esperando um herói, alguém que vai vir, né, me abençoar. Não, eu tenho que tentar colocar recursos para que Deus possa usar. Eu vou tentar, né, buscar recursos, buscar meios, para que quando chegar o momento de Deus, eu possa dizer sim. Porém, entretanto, todavia, isso não pode ser mais do que 20%. O futuro não pode me influenciar mais do que 20%. E aí, às vezes, a gente faz isso com as nossas finanças, a gente faz isso com o nosso casamento. A gente faz tanto planos para o futuro, tanto planos, ao ponto de a gente não conseguir mais viver o hoje. Desfrutar do hoje, querido. Você não consegue viver o momento das coisas que Deus te recompensou para hoje. Existem coisas que é para você viver hoje. E existem coisas que é para você canalizar para o futuro, preparar para o futuro. Né? Organizar o seu futuro, fazer teu pé de meia. Perfeitíssimo, irmão. Faça. Organize-se para daqui 10 anos, 20 anos. Mas apenas 20% da sua vida. É um conselho que eu te dou. 20%. Porque não adianta você querer viver grandes coisas no futuro se esse desejo arranca você do hoje. Não adianta você querer viver grandes coisas daqui a 10 anos. Eu quero viver grandes coisas, mas isso não pode me arrancar a minha presença de hoje. Não pode me se tornar uma escravidão. O futuro, eu quero, plantar para o futuro. Eu quero semear para o futuro. Eu quero desfrutar coisas para o futuro. Tenho visões de Deus fantásticas para essa igreja, para minha família, para minha vida, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. E eu estou me preparando para isso. Porém, 20% da minha vida precisa ser preparada para isso. Os outros 70% tem que ser aqui e agora. Falar de mim, eu preciso ser um pastor aqui e agora. Eu preciso ser um pai aqui e agora. Um dia os meus filhos se tornarão pais, e a gente não cria eles para serem eternos filhos, mas para constituir família, né? Para constituir família. Por quê? Porque essa é a essência. Nós não criamos filhos, né? Nós criamos futuros pais e futuras mães. Então, irmãos, claro, vai chegar esse tempo que vai ser eu e minha esposa outra vez, mas eu preciso viver o agora, irmãos, também. Senão, a gente começa a ter crise de ansiedade. E aí, depois desse resumo maravilhoso, que eu já resumi toda a pregação aqui, eu só quero pontuar, então. A primeira filha do medo é a ofensa, que está correlacionada com o passado. Então, assim, muitas pessoas que não se entregam hoje por conta das feridas, se armam, prometem para si que nunca mais isso vai acontecer. Vai para um outro extremo, né? Como eu falei aqui. Não conseguem estar presentes por conta de questões não resolvidas. Não consegue viver o novo. Acha que está se defendendo. Medo de que aconteça outra vez. Aí, quando eu estava preparando essa parte, me lembrei quando Jesus fala sobre a outra face. E a gente já entendeu, irmãos, quando Jesus fala sobre a outra face, não é, pelo menos essa foi a minha interpretação. A sua talvez seja outra. Mas a minha interpretação não faz sentido uma pessoa me ferir e, tipo assim, o Alain vem cá e me dá um tapa na minha cara. Ô, Alain, eu sou crente, mano. Poxa, aí, se eu fizer isso, eu tô doidão. Cheirei alguma coisa. Pô, Alain, aí, que mané, dá outro tapa aqui na minha cara, esse tapa foi maneiro, mas isso não vai acontecer.
Não vai acontecer. Não vai mesmo, irmão. Não vai acontecer. Vai dar ruim. Não tem como isso. Então, Jesus é doidão, irmão. Jesus falou, para alguém bater na minha face, eu tenho que dar outra. Até que um dia, irmãos, a gente entende. O que a gente entende sobre isso? Existem várias interpretações. Eu vou liberar uma aqui, aí você, faça sentido ou não. E sabe qual o sentido que fez para mim dessa parte? É que quando alguém bate aqui, se eu tomar um tapa aqui, irmãos, o que acontece? Se eu tomar um tapa na minha cara, o que acontece? Na sua, o que acontece? Hã? Se eu deixar, né? Não, sério, mas o que acontece com a pele, com o rosto? Hã? Um tapa mesmo, um tapa maneiro mesmo, assim, um tapa assim maneiro. Hã? Tapa de polícia, meu, que esse tapa mesmo que... Tá! Né? Que tapa maneiro mesmo. O que acontece com o rosto, irmão? Vai ficar vermelho. Se pegar no pé do ouvido, então, irmão, é capaz até de estourar os tímpanos, né? Alguma coisa vai acontecer com o seu rosto, correto? Aí quando Jesus fala assim, agora dê a outra face. Se eu tomei um tapa aqui, o que tem do lado de cá? O que tem do lado de cá, irmãos? Nada. Não tem nada, querido. Então eu entendo que quando Jesus falou assim, se um irmão ferir a tua face, comece de novo do zero. Como se nada tivesse acontecido. Não é para mim ficar dando não é para eu dar a eles, a mesma pessoa, né, oportunidades, ou no sentido de deixar aquele embalo outra vez. Não, mas eu posso recomeçar, se caso eu quiser. E isso acontece, irmãos, com muitos relacionamentos de casais. Muitos. Vocês sabem disso, nós tivemos aqui discipulado de casais, estamos tendo agora, uma vez no mês, né, encontro com os casais. E se existe uma coisa, irmãos, que mais atrapalha casamento é quando eles são ofendidos numa face e eles continuam o relacionamento com a mesma face. Sempre mostrando a ferida, sempre mostrando o tapa que foi tomado, sempre mostrando o vermelhão. Fazem questão de nunca esquecer. E isso não dá certo em relacionamento nenhum. Isso não dá certo em igreja, isso não dá certo em trabalho, isso não dá certo com amigos, isso não dá certo em casamento em lugar nenhum. Se a gente não aprender a dar outra face, aprender a recomeçar. Aí você veio de outra igreja, está aqui, eu não sei o que o teu pastor fez com você, eu não faço ideia do que você viveu lá. Mas se você está aqui com 40% da outra igreja, sinto muito, querido, mas a possibilidade de você não crescer aqui é muito grande. Utilizando a minha energia, eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou presente, mas ausente emocionalmente, ausente com os meus pensamentos, eu não consigo me entregar. Por quê? Porque eu sou inseguro, eu tenho medo de ser ferido outra vez, eu tenho medo, sabe, de tentar outra vez, e agora eu prometi para mim mesmo que nunca mais isso vai me acontecer. Quantos de nós estamos assim, irmãos? Quantos de nós estamos assim? Você não consegue estar presente nos seus relacionamentos? Você não consegue estar presente nas coisas da igreja? Ah, pastor, mas eu estou presente. Você está no seu corpo, irmãos. Mas a sua alma não consegue se entregar mais. Você está presente. Você está aqui no culto hoje. Glória a Deus pela sua vida que você veio. Mas o quanto de você está aqui hoje, querido? O quanto de você está disposto a se entregar a Deus por meio dessa igreja? O quanto de você está aqui hoje? Você está liderando. O quanto de você lidera? O quanto? Quantos por cento de você está liderando, irmãos? Você que exerce ministério, quanto de você está exercendo esse ministério? Porque você talvez esteja. 20% da sua energia está lá. Porque você não se entrega mais. Não como antes. Por causa do medo do que fizeram com você. Por causa da insegurança. E aí tem a terceira filha do medo. Ó, depois eu vou repetir chocolate quente porque o meu já esfriou, hein? E também eu tenho que experimentar para poder ver se tá bom mesmo. Isso aqui não deu para saber, não. A terceira filha do medo. Que tem a ver com o futuro. Que é o quê? Ansiedade. Diga comigo. Outra vez. Eita Deus. Viver por algo que quer intensamente. Isso aparentemente parece ser muito bom. Escuta o que eu estou te falando. Você vive
incansavelmente para viver algo. Isso aparentemente é meio disfarçado, porque parece ser uma pessoa focada. Parece ser uma pessoa com propósito. Parece ser uma pessoa intencional, assim. Não, cara, eu sei que eu quero e eu tô dando a minha vida por isso. Você vai ver vídeos no YouTube, eu gosto muito, principalmente quando eu vou dar uma corridinha, eu boto lá vídeos no YouTube sobre foco, sobre, né, palavras assim que me animam, eu boto lá, todo momento, né, irmão, você precisa ser influenciado por bem. E a maioria desses vídeos é isso, irmãos, é você, né, você tem um foco e ninguém tira você desse foco e ninguém arranca de você o propósito da sua alma, você tem uma visão e é lá que você tem que chegar, não importa o que você vai ter no meio do caminho, são vídeos assim sensacionais, mas você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso aparenta ser legal, aparenta ser de Deus, parece ser bênção, mas depende o quanto isso consome você. Depende o quanto você está vivendo nisso. É certíssimo, irmãos, que você analise, que você pense no seu futuro. Eu poderia citar textos bíblicos aqui que falem sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre você planejar, sobre você se organizar, sobre você... Provérbios fala diversos textos sobre isso, para você trabalhar, para você se organizar, para você pensar, né, para você ter uma vida abençoada lá na sua aposentadoria, no seu futuro, para daqui 10 anos, 20 anos. Isso é benção demais. O problema é quando a gente canaliza 40% da nossa energia nisso. A gente foca tanto nisso que a gente não consegue viver o hoje. A gente foca tanto nisso que a gente não consegue desfrutar do hoje. Então você percebe, irmãos, que o desequilíbrio que é o problema? Não tem problema você ter experiências no passado. Problema algum. Todos nós tivemos, boas e ruins. O problema é quando isso me influencia a minha entrega hoje. Não tem problema nenhum, irmãos, eu ter planos para o futuro. Essa igreja tem planos para o futuro, nós temos uma visão, nós temos propósito, nós sabemos onde queremos chegar. Eu tenho plano para o meu futuro, para minha família, para eu e minha esposa, nós temos planos para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. O que faremos se Jesus não voltar? O que faremos? Nós temos planos. Só que esses planos não podem me arrancar de estar aqui, presente, de estar em casa, presente, de estar vivendo e desfrutando do que eu já conquistei hoje. Porque talvez o que eu conquistei hoje eram planos de 10, 20 anos atrás. E às vezes o inimigo fica sempre colocando na nossa mente que a gente sempre precisa de algo a mais. Claro que eu preciso de algo a mais, mas eu também preciso entender que eu também preciso desfrutar o hoje. Eu preciso viver o hoje. Eu preciso viver o meu tempo. Você que... Eu estou dando um exemplo, tá? Deus prometeu você para ir para os Estados Unidos. Perfeito, irmãos. Um dia você vai, em nome de Jesus. Mas, por favor, não deixe de viver o hoje. Seja fiel no hoje. Seja presente no hoje. Quantas pessoas... Traga a memória aí, porque não é uma não, são mais. Quantas pessoas entraram aqui nessa igreja com expectativas, porque Deus tinha promessa, e eu duvido que elas tenham promessa de forma alguma. Eu tenho certeza que elas têm promessa, só que elas estavam aqui ausentes. Elas estavam aqui ausentes, não tinha presença dessas pessoas, e elas tinham promessa, certamente. Eu creio que um dia Deus pode levá-la, é óbvio que sim, mas se elas não estiverem presentes no hoje, o amanhã não chega, irmãos, porque você fica escravo do futuro. Você já ouviu isso? A gente não ouve muito isso, né? A gente já ouviu que nós não podemos ser escravo do passado. Agora eu venho te dizer, não seja escravo do futuro. Não seja escravo do seu futuro. Não estou dizendo que você não tem que planejar, que você não tem que se organizar. Tenha, por favor, mas não seja escravo do seu futuro. Não seja escravo do seu passado. Você que é casado, esteja presente. De verdade. Não importa as feridas que te causaram, não importa as crises que você viveu, eu sei que possivelmente você tenha vivido, supere-os e que não seja mais do que 10% do seu casamento influenciado por isso. As coisas que você viveu na outra igreja, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja em liderança, eu sei, foi ruim, beleza, mas não deixa que isso atrapalhe de você viver o hoje. Não deixa que isso te influencie mais do que 10%. Sabe, eu aprendi que os erros que cometeram comigo, ou que alguém, algum pastor, alguma injustiça que eu tive lá no meu passado, eu aprendi que isso serve para que eu não seja igual.
para que eu não faça igual. Não é para que eu não me entregue, é para que eu aprenda a não ser igual àquela pessoa que talvez me ofendeu, ou àquela pessoa que talvez te ofendeu. Então nós temos que entender que o passado precisa me ensinar a fazer o certo, não me impedir de fazer. Então você que foi ferido pelo seu líder, beleza, irmãos. O que você faz agora? Não fira. Você não aprendeu. Não é para você não liderar. Não é para você não se entregar. Não é para você não se conectar. Não é porque senão você está sendo influenciado, você está aprisionado ao seu passado. Você está com medo. Medo de acontecer. Sabe por que tem tanta gente que está tão focado no futuro, tão focado? Medo. Querido. Medo de você passar dificuldade, medo de você viver algo que talvez você sofreu financeiramente, sofreu emocionalmente, e você está dando a sua vida para que isso nunca mais aconteça. Perfeito, parabéns para você. É isso mesmo que você tem que fazer, mas não mais do que 20%. Senão você vai estar tão focado em querer se defender, tão focado em poder ter liberdade, que você vai estar preso, tentando ser livre. Eu não sei se isso faz sentido para você, porque para mim fez muito sentido. Para mim fez muito sentido. E eu quero estar presente, irmãos. Eu não quero ser aprisionado pelo meu passado e muito menos pelo meu futuro. Porque senão eu não vou conseguir trabalhar presente, não vou conseguir estar em casa presente, não vou conseguir pastorear presente, não vou conseguir liderar presente. Para que em cada conexão que a gente tiver, você esteja lá de verdade. Em cada lugar que eu for, eu quero estar lá de verdade, irmãos. Sabe, vamos tomar um café com os meus conectados. Eu quero tomar café de verdade, eu quero estar lá de verdade com eles. Eu quero poder... Vou numa casa visitar alguém, eu quero estar lá, vivendo aquele momento. Entendendo que Deus proporcionou para mim aquele lugar, aquela hora. Foi Deus que me colocou ali, naquele lugar, para viver aquilo ali. Eu quero desfrutar disso. Porque senão o seu passado arranca você, ou o seu futuro também. Deus. O medo, irmãos, é um ladrão do presente. O medo rouba o hoje. Escuta o que eu te falando. O medo é um ladrão do presente. O medo rouba o seu hoje. Então aqui, ó. O medo tem duas filhas. A ofensa, a insegurança e a ansiedade. Essa palavra aí dá conexão, hein? O medo tem 3 filhas, né? 3. A ofensa, a insegurança e a ansiedade. A ofensa que tira você do presente e todas elas arrancam você daqui, tá? Todas elas arrancam você daqui. Todas elas. A ofensa que é alimentada pelo seu passado, que está arrancando você daqui. Você está aqui, mas você não está. E isso da sua casa, do seu casamento, você, né, coloca aí no lugar, na área da sua vida. A ofensa, lá atrás, arranca você de hoje. A insegurança arranca você do agora, aqui. Ela é presente, você é uma pessoa insegura, e por isso que você não consegue se entregar. E a ansiedade, que é alimentada pelo futuro. Você não está aqui por causa da ansiedade com relação ao futuro. Seja para que você nunca sofra, seja para que você nunca passe necessidade, seja para que você viva coisas extraordinárias, ao ponto, você está tão focado, tão intencional, tão querendo viver, que é o ponto que você não consegue viver hoje. E aí é uma doença, irmãos. Você pode dizer amém? Quantos querem estar aqui de verdade? Quantos querem estar, você que é casado? Casado de verdade. De verdade. Quantos querem ser casado de verdade? Pastor, já sou casado. Eu sei que você é casado, glória a Deus. Mas você precisa estar mais casado, presente. E quando eu digo presente, irmão, não estou me referindo a tempo em casa, não. Não é isso que eu estou falando. Senão a esposa, tá vendo lá? O pastor falou, vai sair de novo. O pastor falou que tem que estar presente. Não é isso. Eu estou dizendo para quando você está de verdade. Para quando você for fazer algo, esteja ali, irmãos, presente. Você está lá trabalhando, não sei de que você trabalha. Você está lá trabalhando, irmãos. Esteja trabalhando de verdade. Porque senão a sua mente, você está trabalhando, você perde a concentração, porque o passado te atormenta. Você perde a concentração porque você está ali com raiva. Meu irmão, vou trabalhar pra caraca, mané. Eu vou trabalhar porque ninguém vai me arrancar mais isso daqui. E você não consegue desfrutar de nada. Você está tão focado no futuro, está tão focado no passado, que você esqueceu de viver. Você esqueceu de desfrutar. Você esqueceu
de olhar para o lado e entender que existe algo para você viver aqui, querido. Sabe, eu olho para o meu lado aqui, eu quero desfrutar disso aqui. Deus me fez promessas, fez, mas eu estou aqui, irmão, e eu preciso estar aqui. Eu preciso viver isso aqui. Se Deus me colocou para pregar hoje, eu quero pregar, sabe, 70% da minha energia aqui pregando. Eu preciso estar aqui. Porque senão a gente vai viver, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? A gente vai viver uma vida cheia de murmurações. Nunca você vai estar satisfeito com nada. Nenhuma igreja vai prestar para você. Porque o problema não é a igreja, é você. As coisas nunca estão do formato que você gostaria. Por quê? Porque você tem uma visão desse formato. E muitas das vezes a visão é de Deus. Por isso você fica confuso. Por isso tantas pessoas ficam confusas. Porque Deus que deu aquela visão. Só que é no futuro. E a pessoa não consegue se entregar mais, não consegue obedecer mais, não consegue desfrutar mais. Porque elas estão focadas ou no passado ou no futuro. E elas não conseguem mais ser fiel no pouco. Elas não conseguem mais desfrutar do que elas têm. Às vezes você quer comprar o carro. Um dia você vai ter o carro, irmãos. Glória a Deus. Mas qual carro que você tem hoje? Desfruta dele, irmãos. Se alegre. Porque a ansiedade, ela nos torna pessoas murmuradoras. A ansiedade, ela nos torna pessoas ingratas. Quantas pessoas são assim? Elas não conseguem ser alegres para o lugar que elas estão. Sempre estão insatisfeitas. Nada do que acontece é bom para elas. Sempre tem uma coisa para reclamar. Sempre. Por quê? Porque o pensamento dela não está aqui. Ou ela está no passado ou no futuro, irmão. De verdade. É um loop assim, né? Uma coisa doida. Ou elas estão lá ou cá. Aqui, 20% só. Por isso que elas reclamam tanto. Porque elas têm uma ideia de como o mundo tem que ser. E quando o mundo não é, elas não desfrutam. Porque ela no consciente dela ou no inconsciente dela, ela tem uma visão de mundo. E o que ela está vivendo não é ainda aquela visão de mundo. Então ela não consegue desfrutar, ela vai reclamar, ela vai murmurar. E aí ela se torna uma pessoa que ninguém gosta de estar. Uma pessoa tóxica, que ninguém gosta de viver. Aí você vê o Joãozinho chegando ontem, irmãos, desfrutando, vivendo, sendo fiel no pouco. E o Joãozinho começa a crescer e você fica para trás. Vamos ser libertos desse medo, sim ou não? Eu quero, irmão, estar presente. Vivendo o meu hoje. Não vou abandonar meu passado, não vou esquecer de todas as experiências ruins e boas que eu vivi, de todas as ofensas que me causaram, de toda a dor que eu já senti. Não tem como esquecer. Mas eu não quero mais ser influenciado por isso. Eu tenho coisas extraordinárias para viver. Extraordinárias. Eu tenho planos, irmãos, doidos assim, sabe? Uau, coisas grandes demais. Mas eu estou aqui. É aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu tenho que desfrutar. É terça-feira tem reunião de conectado, quarta-feira tem reunião de conectado. Eu quero estar presente, né? Quando eu for lá, quero estar presente, mano. Não quero fazer nada meia boca, sabe? Nada meia boca. Eu quero fazer de verdade. Evangelizar de verdade. Fazer conexão de verdade. Se reunir de verdade. Eu quero estar presente. Liderar presente. Participar de verdade. Ah, mas eu era na igreja, que era da visão celular, e lá acontecia isso, eu não quero mais. Eu estou aqui na visão celular, mas ao mesmo tempo eu não quero estar muito. Né? Eu estou aqui, mas 20% da minha energia. Eu sei. Por isso que tu não vai crescer. É para já estar profetizando maldição? Não, irmão. Porque não tem como você crescer se você não tiver presença. Se você não for fiel no pouco. Se você não se apaixonar pelo que você faz. Não tem como, irmão. Ninguém cresce por aquilo que não se apaixona. Ninguém cresce por aquilo que não se alegra. Ninguém cresce por aquilo que não tem prazer. Não funciona assim. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar para que você deixe seus medos. Porque, de verdade, vou te falar, isso é libertação. Sério, não estou aqui espiritualizando a parada, não. É libertação. Nós precisamos nos libertar disso. Tem demônios que se alimentam disso, de verdade. Da minha ofensa, da minha
insegurança e da minha ansiedade. De verdade, irmãos. E tudo que os demônios querem é a minha ausência. Tudo que eles querem é a minha ausência. Eu vou para devocional, eu estou ausente até na minha devocional. Sabia que tem gente assim? Elas vão para devocional, mas a mente está no passado. Ou a mente está no que tem que se fazer. Elas nunca conseguem ficar onde elas estão. Vocês viram aí os vídeos que estão enrolando na internet aí da menina que foi jogada na ponte? Aquele negócio lá da corda lá. Quem viu isso aí? Todo mundo viu, né? E aí, fui ver, né, comentário, porque a gente é viciado em comentário, não está representando, não é viciado em nada não. Mas a gente gosta de ver comentário. Aí, do vídeo que eu vi, alguns comentários estavam indo por essa linha sobre você andar no piloto automático. Se você fazer uma coisa e não ter atenção pelo aquilo que você está fazendo. Isso chamou minha atenção, muito minha atenção, porque tinha tudo a ver com a pregação, de pessoas estarem presentes vivendo no piloto automático. Elas estavam ali, mas ao mesmo tempo não estavam. E isso traz o quê? Problemas seríssimos, como foi a morte da menina. E aí eu te pergunto, irmãos, quantas pessoas vão ser necessárias morrer espiritualmente para que você esteja presente? Porque esqueceram da corda. Olha que coisa. Esqueceram da corda. E a menina morreu porque alguém estava ausente com o seu trabalho. Eles estavam trabalhando, mas não estavam presentes. Esqueceram de algo principal. Não esqueceram um detalhe não, irmãos. Esqueceram só a corda que ia segurar a menina quando ela caía. Só isso só que esqueceram. Né? Nada demais. Enfim. Quero convidar você nessa noite a estar presente nessa igreja. Quero convidar você que já participa dessa igreja a ser dessa igreja, a participar dessa igreja. Amém. Não 10% da sua vida, não de forma automática, não no piloto automático, não fazendo só o que se pede, não, mas se apaixonando outra vez. Porque uma pessoa que está apaixonada não esquece a corda, irmãos. Ela vai olhar 10 vezes se a corda está no lugar. Porque ela não está no piloto automático, ela tem paixão por aquilo que faz. Não deixe que o seu passado te influencie e te arranque você daqui. E muito menos o seu futuro. Você pode ficar de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Nós vamos cear também. Chamar o Ministério do Louvor para a gente cantar. Eu quero que você, nesse momento, você que quer ser liberto,